Daniel é um dos vários profetas do Antigo Testamento. A vida e as profecias de Daniel estão incluídas na Bíblia, no livro que leva seu nome. O significado de seu nome é aquele que é julgado por Deus, ou Deus é meu juiz. No terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo de seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles devem ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Devem ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens devem começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel resolveu que não comeria e não beberia o que o rei dava, pois considerava impuro. Por isso, foi pedir a Aspenas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenas tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: "Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados." Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: "Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser." O guarda concordou. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. No segundo ano de reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos perturbadores que o impediram de dormir. Ele convocou sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos para interpretar os sonhos. Os sábios pediram que o rei contasse o sonho para poderem interpretá-lo. Mas Nabucodonosor insistiu que eles deviam primeiro revelar o sonho, alegando que estavam ganhando tempo e tentando enganá-lo. Os sábios responderam que ninguém poderia cumprir essa exigência, exceto os deuses, que não vivem entre os humanos. Furioso, o rei ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus companheiros. Daniel procurou Arioque, chefe da guarda do rei, para entender a razão da ordem severa. Em seguida, ele foi para casa e pediu a seus amigos Ananias, Misael e Azarias que orassem a Deus por misericórdia e pela revelação do sonho para que não fossem mortos junto com os outros sábios. Naquela noite, Deus revelou o sonho a Daniel em uma visão. Daniel foi levado até o rei e o rei perguntou a Daniel se ele podia contar o sonho e seu significado. Daniel respondeu que nenhum humano poderia fazer isso, mas que há um Deus no céu que revela mistérios, e ele explicaria o sonho do rei. Nabucodonosor, então, reconheceu a grandeza do Deus de Daniel
e recompensou Daniel com altas honras, presentes valiosos, e o nomeou governador da província da Babilônia e chefe dos sábios. A pedido de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram nomeados administradores da província, enquanto Daniel ficou na corte real. Um tempo depois, Nabucodonosor teve outro sonho e chamou Daniel novamente. No sonho, Nabucodonosor viu uma árvore gigante no centro da terra, que tocava o céu e alimentava todos os seres vivos. Um anjo ordenou que a árvore fosse derrubada, mas que o toco e as raízes permanecessem, amarrados com correntes. Isso simbolizava que Nabucodonosor perderia sua justiça, viveria como um animal e comeria capim por 7 anos, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Daniel falou que o sonho era um aviso de Deus sobre a necessidade de Nabucodonosor respeitar a soberania divina. Daniel aconselhou o rei a abandonar seus pecados e ajudar os pobres para viver em paz. 12 meses depois, enquanto se gabava do poder e grandeza da Babilônia, Nabucodonosor foi castigado conforme o sonho. Expulso do meio humano, enlouqueceu e viveu como um animal por 7 anos, até que sua justiça retornasse ao olhar para o céu e considerasse a grandeza de Deus. Ao recuperar a sanidade, Nabucodonosor foi restaurado ao seu trono com mais honra e poder. Ele concluiu louvando e glorificando o Deus Altíssimo, confirmando que tudo o que Deus faz é justo e que ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, tinha herdado o trono e ofereceu um banquete, chamou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém para que bebessem neles. Trouxeram os copos de ouro e todos beberam neles e louvaram outros deuses enquanto bebiam. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete. Belsazar ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, mandou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Todos entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda. A rainha-mãe sugeriu que chamassem Daniel, conhecido por sua sabedoria. Quando Daniel foi trazido à presença do rei, o rei disse: "Você é aquele mesmo Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Me disseram que o espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio." Daniel então responde: "O Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras. Quer dizer que Deus contou o número dos dias do seu reinado e resolveu terminá-lo. O Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. O seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas." O rei Belsazar mandou então que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. E naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto e Dário, o rei do país da Média, começou a reinar no seu lugar. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino.
Os ministros e governadores da Babilônia tentaram encontrar um motivo para acusar Daniel de má administração, mas não conseguiram. Eles decidiram então atacá-lo em relação à sua fé. Reuniram-se e convenceram o rei Dário a aprovar uma ordem que proibia qualquer pessoa de orar e fazer pedidos a deuses ou homens que não fossem o rei, sob pena de ser jogada na cova dos leões. Quando Daniel soube da nova lei, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém, e como de costume, lá ele orou a Deus 3 vezes ao dia. Seus inimigos o flagraram orando e informaram ao rei sobre a desobediência de Daniel. Embora relutante e triste, o rei Dário foi obrigado a cumprir a lei e ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, dizendo: espero que o seu Deus o salve. A cova foi selada com uma pedra e o anel do rei. Dário passou a noite em claro preocupado com Daniel. Na manhã seguinte, correu até a cova e com uma voz aflita chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Para seu alívio, Daniel respondeu: o meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Em seguida, o rei ordenou que os homens que acusaram Daniel, junto com suas famílias, fossem jogados na cova dos leões, onde foram imediatamente despedaçados. Dário então escreveu uma carta a todos os povos do mundo, ordenando que respeitassem e honrassem o Deus de Daniel, que salva e realiza maravilhas. Daniel prosperou durante o reinado de Dário e continuou no governo durante o reinado de Ciro, da Pérsia. No livro de Daniel, a partir do capítulo 7, Daniel começa a ter visões assustadoras, visões proféticas que foram projetadas desde conflitos futuros entre os reis do norte e do sul, até visões que remetiam a uma guerra no fim dos tempos e do apocalipse na terra e a vinda do Messias. Ele ficou muito assustado e preocupado, sem entender suas visões. Deus então envia o anjo Gabriel para explicar a Daniel sobre os fins dos tempos, a guerra do Apocalipse e, finalmente, a vinda do Filho de Deus. O anjo também fala que foi impedido por 21 dias de chegar até Daniel, devido a uma guerra espiritual que enfrentou no caminho contra demônios que não queria que a mensagem chegasse até ele. Mas o anjo Miguel interveio e guerreou para que o anjo Gabriel chegasse até Daniel. Daniel disse ao anjo: por favor, diga-me como é que tudo isso vai acabar. E ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo. Felizes aqueles que continuam infiéis a Deus, e você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber sua recompensa.